Pessoal, sinceramente eu estou bastante impressionado porque o Bolsonaro quer ser condenado. Ele quer. Porque a forma como ele está conduzindo a sua suposta defesa perante a CPI é uma condução que não dá outra escolha para a CPI senão condená-lo. O Renan Calheiros hoje ele está praticamente sem opção. Porque as falas do Bolsonaro a respeito da CPI, a respeito dele mesmo, o Bolsonaro, ele próprio presidente, forçam a CPI a condená-lo. Ele não abre espaço para outro tipo de caminho possível. Então, mesmo que Renan Calheiros, Omar Aziz, mesmo que a oposição queira absolver Bolsonaro da CPI, não tem jeito. Porque a CPI ela está avaliando conduta do presidente e não corrupção. A CPI quer verificar se o Bolsonaro ele agiu de modo intencional para que a população brasileira pegasse o vírus e, como resultado, nós temos 410 mil mortes. Então a CPI quer saber qual é a participação de Bolsonaro nesse desastre social que nós tivemos. E alguns pontos estão sendo avaliados: a imunidade de rebanho, notícias falsas, negacionismo e também a cloroquina. A primeira semana da CPI muito foi falado sobre a cloroquina, até mesmo a senadora Simone Tebet falou que aquela era a CPI da cloroquina, de tanto que os governistas estavam defendendo o medicamento sem eficácia. Mas aí o Bolsonaro, recentemente, deu duas declarações que, assim, ao invés de se defender, falar que não, era algo que não tinha outra solução, tentar levar para esse lado mais emotivo, emocionado, não, ele parece que ele quer peitar mesmo a CPI, falando o seguinte: eu receitei mesmo, era política de Estado mesmo, eu quero ver o que vocês vão fazer comigo. Porque ele deu uma declaração, a primeira dele foi o seguinte, mais ou menos, né? Olha, que o médico que quiser receitar, que receite. E aqueles que são contra, aqueles que não querem, que fiquem na sua, que fiquem em silêncio, tá ok? Uma coisa assim. Não enche o saco, tá ok? É claro que o Bolsonaro faz isso porque ele está com medo de não ir para o segundo turno. Nós já falamos sobre isso aqui no vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, explicando essa situação. E ele precisa preservar essa imagem de machão, de viril, de quem tem o controle da situação, mesmo ele não tendo, para cultivar ainda os 30% de apoiadores que ele tem hoje. Porque hoje, com 30%, ele vai para o segundo turno. Eu expliquei tudo isso, o link está aqui na descrição, vejam esse vídeo, um vídeo que apresenta melhor esse contexto que eu estou dizendo hoje. Porém, ele falou uma outra coisa a respeito da cloroquina que, assim, é simplesmente um absurdo. Porque olhem só o que o Bolsonaro falou. Em conversa com apoiadores, ele novamente reclamou da CPI. A CPI é um vexame, só se fala em cloroquina. Quem aqui tomou? Perguntou o presidente, ouvindo respostas positivas. Ele falou o seguinte: esta semana vamos gravar um vídeo com os ministros falando quem tomou cloroquina. Todos tomaram. Agora na CPI, nós queremos apurar o caso de Manaus, onde muitos irmãos foram a óbito. Então olha só, ele vai fazer um vídeo junto com os ministros falando que tomou cloroquina, para defender o uso da cloroquina. É algo totalmente explícito que o presidente da República está defendendo um medicamento sem eficácia comprovada para combater uma doença. Ele não pode, na condição de presidente, fazer isso. Primeiro, porque ele não é médico. Segundo, porque é um medicamento que não tem comprovação. É um medicamento perigoso, precisa ter muito cuidado na hora de ser administrado. E uma das coisas que está sendo apurado é se houve a utilização da cloroquina como política de Estado para combate à pandemia. O senador Alessandro Vieira tem feito uma distinção que é uma distinção importante. O médico, na individualidade dele, junto com o paciente, podem decidir se vai ou não ser ministrada a cloroquina para aquele caso específico. Isso é a autonomia médica, que também tem as suas limitações. Agora, o presidente da República, na condição de chefe do Estado, utilizar um medicamento que não tem comprovação, empregando recursos públicos nisso, aí já não pode. Isso é proibido, isso é errado. E o Bolsonaro continua fazendo essa defesa. Ele está criando provas contra ele mesmo. Parece que ele quer desafiar, ele quer ver até onde vai. O problema é que é o seguinte: se ele for condenado na CPI, ele teve culpa nas mais de 400 mil mortes que nós tivemos. Ele vai ser julgado no Tribunal Penal Internacional. E ele mesmo produz as provas contra ele. Por isso que eu falo, não tem como, as pessoas falam, vai acabar em pizza. Gente, mesmo que a CPI queira terminar em pizza, o que o Bolsonaro faz, as declarações diárias dele, não tem como. Porque ele mesmo está empurrando a CPI para condená-lo.
ele mesmo continua produzindo provas contra ele próprio. É impressionante. Ele clama, me condene, Renan, me condene, que eu quero ir para a Holanda, eu não aguento mais ficar nesse país chamado Brasil, que eu ajudei a transformar nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Então eu quero ser preso, eu quero ir para The Hague, na Holanda, que lá é muito melhor. Pelo menos, nem andar de bicicleta vai, porque ele vai estar preso, mas ele vai poder ter uma vista lá do mar. Vai poder comer waffle. Mas, enfim, se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, veja esse vídeo aqui, que é muito importante para você entender essa situação da CPI, do Bolsonaro 2022. Também me siga no Instagram, é canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.